Olá, amigos investidores. Meu nome é Paulo, sou analista CNPIT. Vamos analisar hoje a Auri 3, uma empresa de energia do ramo do setor elétrico da Bolsa de Valores. Foi uma solicitação do senhor Antônio Gonçalves, então estamos atendendo o pedido dele aqui. Na sexta-feira, a Auri 3 ela fecha com uma queda de 0,34 a 8,82. Se eu expandir o gráfico aqui, olha só para vocês verem, todo o período gráfico, desde 2006, a Auri está nas mínimas. Bateu aqui 7,53, só que o fundo mais relevante é em 6,70, onde já foi testado uma, duas vezes, e ela volta a subir. Então, abaixo de 7,53 eu já tenho 6,70, tá ok? A região que ela mais trabalha, eu vou até colocar no retângulo aqui para vocês verem, que eu considero aqui região relevante, essa região aqui, assim, ó. Vamos preencher ela, tá? Então, é essa região. Então, pode ver que ele está nas mínimas dessa região. Então, até o topo dessa região aqui, nós temos um potencial de valorização. Vamos ver de quanto? De 75%, tá bom? Mas antes da gente falar de preços, vamos analisar a questão pela tabela, pelo método de desce vazio. Eu fui no site do Status Invest e verifiquei que, pelo menos no lastro que tem ali no Status Invest, que a Auri começou a pagar dividendos em 2022. Então, 2022, 2023, 2024, somei eles e eu dividi por 5. Por que por 5? Porque para fazer o cálculo de preço teto de 10 vazio, eu preciso pegar a média de dividendos dos últimos 5 anos. Também sendo conservador, porque olha, se eu pego aqui 3, o preço ia ficar em 19,44. Até bem distante desse valor intrínseco de Benjamin Graham. Então, mantive a divisão por 5. Para manter intacta a fórmula de déficit vazio, é como se nos outros 2 anos, a considerar, tivesse pago zero de dividendos. Então, eu tenho que o preço teto é de 11,67 e de 8,82 até 11,67 eu tenho um desconto de 24,40. Então, se eu comprá-la hoje no preço de tela de 8,82 na segunda-feira, no caso, né, amanhã, hoje é domingo, eu já estou comprando com desconto de 24%, tá bom? Pelo método de 10 vazio, peguei o lucro por ação, peguei o valor patrimonial por ação, a constante, multiplica tudo, tira a raiz, e achei que o valor intrínseco é de 13,64, tá? Com desconto de 35%. Então, tanto o método de 10 vazio quanto o de Benjamin Graham me dá um norte de que, olha, tá vantajoso comprar agora nesse momento. Tá, então vamos para a análise gráfica. Lembrando, só um minutinho, que esse lucro por ação em VPA consta no site do Status Invest e possivelmente se refere do terceiro trimestre de 2024 para trás, porque o resultado da aula ainda não saiu, sai amanhã. Olha só para vocês verem. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha lá, 24 de fevereiro de 2025. Vai sair amanhã, tá bom? Então, aí pode ser que as coisas, o preço mude um pouco. Mas vamos agora para a análise gráfica. Analisando graficamente, por que eu tenho essa retração somente ela? Olha só para vocês verem, deixa eu voltar às outras os outros níveis de retração, tá bom? Deixa eu traçar um outro aqui, só um minutinho. Coloquei mais um aqui para vocês verem. Todos os níveis, olha, já foram vencidos. Então, só me restou o nível de 78,6%. Porém, se eu voltar aqui para cima, ó, nesse fundo aqui, tá vendo? Todos já foram vencidos, porque o preço de tela está aqui e o último 78 está aqui. Então, não serve mais para mim. Então, eu apago todas, para o gráfico ficar limpinho. Beleza. Então, olha que interessante. 7,53 foi justamente do topo ao fundo lá que eu marquei, região onde ele parou o movimento. Agora, na região, na data 13 de fevereiro, mais ou menos, na semana de 13 de fevereiro, foi onde ele bateu nessa região e voltou a subir. Entrou pressão compradora e voltou a subir. Então, olha, se ele continuar subindo, ele pode encontrar resistência primária aqui em 10,55, depois 12,16, 12,65. Para mim, tem potencial de chegar até 15,44. Seria um movimento confortável para ele. Se ele romper, lógico, essas resistências. Porém, se você está comprado com preço acima de 8,82, é oportunidade de compra. Você, investidor de longo prazo. Eu não estou falando para você day trade ou swing trade. Estou falando para buy and hold. Investidor de longo prazo, montando sua carteira previdenciária. Porque eu compro as minhas ações baratas. Então,
Por que eu falo isso? Porque vamos supor que ela continue, você compre na segunda-feira nessa região e ela volte a cair. Cara, aí você comprou mais um pouco aqui. Continuou caindo, compra mais um pouco, continuou caindo, vai comprando aos poucos. Uma hora o mercado vira, lógico, isso daqui é só para empresas perenes. Empresas do setor de saneamento, setor elétrico, bancos, celulose, são seguradoras, tá certo? Então são regiões, são empresas, são setores perenes que enfrentam qualquer situação. Passaram pela pandemia, passaram já por N situações nesse país e permaneceram. Então, como que eu compro? Só para dar uma dica para vocês. Por exemplo, se fosse eu posicionado para esperar para comprar a Audi. Se eu tivesse com o preço acima, eu já compraria na segunda-feira nessa região. Aí depois deixaria um pouco encomendado aqui, e depois veria o que poderia acontecer para baixo. E como que eu compro? Eu sempre compro o mesmo valor. Por exemplo, compraria R$500 aqui, R$500 aqui, R$500 aqui. Lógico, tendo um dinheirinho, você tem que ver quanto dinheiro que você tem na mão. Vai comprando aos poucos, porque à medida que o preço vai caindo, o seu poder de compra ele aumenta. Então, o poder de compra aumentando, você consegue comprar mais contratos, e comprando mais contratos, o preço médio tende a seguir para baixo. Na hora que o mercado virar para cima, ele esticar, seu preço médio está lá embaixo, segurando a sua segurança. O que eu não concordo com algumas coisas de casas de análise que eu vejo, acompanho, vejo notícias todo dia, é o seguinte: por exemplo, a Audi não é ponto de compra, a Audi eu só, tipo assim, eu estou dando um exemplo, a Audi eu só vejo compra acima de 10,54, 10,55 ou acima aqui de 2,65, onde fez essa correçãozinha, certo? Pô, aí eu acho que o risco já aumenta, porque seu preço fica muito lá em cima. O risco, mas se ela subiu, significa que ela pode continuar subindo, que ela está recuperando, que o mercado está vendo com bons olhos. Não, isso não significa isso. Não é certeza. Não é certeza. Então, quanto mais baixo o seu preço médio, menor o impacto no seu patrimônio, menor o impacto no seu bolso, se por acaso acontecer alguma coisa. E outra, se o seu preço médio está bem baixo, vamos supor que ela anda, aí de repente vem a notícia, começa a despencar, você tem como sair fora. Se o seu preço médio está bem lá em cima, você está comprando lá em cima, quando elas estão falando que está bom, se acontecer alguma coisa, o seu tempo de reação é curto. Essa é uma dica de um simples analista, tá bom, meus amigos? Então, olha, eu acho que vale a pena na segunda-feira, talvez 8,82, 8,80, daí para baixo comprar, depois 7,53, depois 6,70, porque foi região de suporte, tá bom? Depois disso, teria que fazer uma projeção de Fibonacci, tá bom? Na outra semana, eu vou começar a fazer a análise da Audi em sequência de semanas, para a gente ver onde pode chegar. Mas eu não tracei nenhuma outra região, porque as projeções já começam a ficar dentro desse movimento de correção. Então, 8,82, 7,53, 6,70, não compre tudo de uma vez. Compra 100, nem que você compre de 100 reais. 100 reais aqui, 100 reais aqui, 100 reais. Mas se disparar, aconteceu comigo no Banco do Brasil. Eu fui comprando aos poucos, achando que ia cair mais, disparou. Copasa, mesma coisa. Eu comprei num pedaço, comprei outro, não estava esperando mais no fundo ainda, disparou e para mim está tudo certo. Tá bom, meus amigos? Então, espero que vocês gostem. Se quiser que eu analise uma outra empresa, eu analiso. Do mesmo jeitinho aqui, de forma simples, a forma como eu faço para minha carteira. Vocês têm acompanhado aí no canal os meus dividendos. E é isso. Meus amigos, não deixem de se inscrever, de dar o like, de comentar. Um abraço, fiquem com Deus.